Existe uma pergunta que atravessa muitas mulheres inteligentes, sensíveis e profundas, especialmente depois dos 30. Uma pergunta que não aparece nas conversas rasas, mas surge no silêncio do banho, no caminho de volta para casa, ou naquele momento em que você se olha no espelho e pensa: como é que eu pertenço a mim sem desaparecer do mundo? Porque em algum momento da vida a gente aprende que para pertencer é preciso se adaptar, ser agradável, ser funcional, ser forte, ser fácil de lidar. E sem perceber, vamos nos afastando de nós mesmas. Talvez você se reconheça nisso. Você funciona bem, entrega resultados, cuida de tudo e de todos, mas por dentro sente que algo ficou para trás, como se uma parte sua estivesse sempre em espera. Tem um trecho da Ciranda das Mulheres Sábias que toca exatamente nesse ponto sensível: pertencer a si mesma e estar no mundo ao mesmo tempo. E a pergunta inevitável é: o que eu preciso reunir dentro de mim para conseguir viver isso? A primeira coisa, e talvez a mais difícil, é presença interna. E pertencer a si mesma não é uma ideia bonita, é uma prática diária de se escutar antes de se explicar. É perceber o aperto no peito antes de dizer sim. É notar o cansaço antes de se comprometer com mais uma coisa. É reconhecer a própria verdade antes de traduzi-la para caber no mundo. Sem presença, a mulher vive no automático. Com presença, ela começa a habitar o próprio corpo. A segunda coisa que precisa ser reunida é a autoridade emocional. Não aquela autoridade rígida, dura, masculina, mas a autoridade de quem confia nas próprias sensações. Você não precisa justificar tudo o que sente, não precisa convencer ninguém do que é verdadeiro para você. Quando uma mulher desenvolve autoridade emocional, ela para de terceirizar suas decisões. Ela se torna confiável para si mesma. E isso muda tudo, nos relacionamentos, no trabalho, na forma como ocupa espaço. A terceira coisa é limites conscientes. Pertencer a si mesma exige aprender a dizer não sem culpa e sim sem se abandonar no processo. Limite não é afastamento, é clareza. Mulheres que não têm limites vivem exaustas, ressentidas, confusas. Mulheres que constroem limites vêm com mais energia, magnetismo, verdade. E por fim, algo essencial: ritualizar a própria escuta, porque o mundo é barulhento, as demandas são constantes, e se você não cria espaços intencionais para se ouvir, você se perde de novo. É aqui que muitas mulheres falham, não por falta de vontade, mas por falta de estrutura. Pertencer a si mesma não acontece só em momentos de inspiração. Acontece quando você tem ferramentas, perguntas certas, exercícios que organizam o caos interno. E é exatamente isso que transforma a sensação de vazio em enraizamento, a confusão em clareza, a desconexão em pertencimento. Depois desse processo, algo muda profundamente. Você se sente mais inteira, mais segura nas próprias escolhas, menos disponível para o que drena e mais aberta para o que nutre. E é essa experiência que eu organizei no Ciranda de Mim, uma jornada sobre o feminino sagrado, não só com ensinamentos, mas com prática viva, para mulheres que não querem apenas entender, mas sentir, integrar e viver. Pertencer a si mesma não é um destino, é um caminho que começa quando você decide se levar a sério. E essa decisão muda tudo.